Quem toma a Santa Ceia? Participa de ritual de bruxaria. Antes de qualquer coisa, você que veio somente pelo título, deve ler o título todo presente na descrição do vídeo estudo, porque não coube no título, pelo limite de caracteres. Leio agora para você. Quem toma a Santa Ceia participa de ritual de bruxaria involuntariamente, sem saber, exceto quem conhece a história. E hoje você vai conhecer a história. Depois de ter estudado a aula 15 do curso Dessistematizando sobre a ceia, Santa Ceia, Eucaristia, você já estará preparado, apto para estudar conosco neste programa Evangelho, que é também o curso Desmistificando. Já abordado na aula acima, não vou me repetir sobre o que é refeição ágape ou banquete de amor. A ceia de Corinto. Lá de 1 Coríntios 11, também o 10, explicada versículo a versículo na aula 15 do Dessistematizando. Então não adianta você querer entender o vídeo de hoje se você não fez a aula 15, porque com certeza a ignorância vai fazer com que muita gente venha nos comentários ou nem se manifeste, mas pense consigo sobre 1 Coríntios 10, sobre 1 Coríntios 11, não entendendo o que significa isso, porque tudo que essa pessoa sabe é aquilo que aprendeu equivocadamente do sistema. O que é Páscoa? Quem participava? Só homens e circuncidados, portanto. A volta da Páscoa no reino milenar de Jesus e a origem pagã do ritualismo dogmático semanal, no caso da ICAR, mensal, maioria das denominações, anual, no caso da CCB, por exemplo, nas denominações cristãs. Denominações cristãs. Vamos lá. Vamos começar por Hocus Pocus. Se você não é místico, você não precisa temer ao falar essa palavra de bruxaria. Hocus Pocus. Hocus Pocus, pasmem os senhores e as senhoras, jovens. Estou vendo o chat aqui do meu lado, William Guedes. É o nome de um encantamento utilizado por mágicos dos séculos XVI e XVII. Lê-se mágicos, lê-se bruxos. Essa expressão veio das missas em latim, proferida na Eucaristia Católica Romana, nas Santas Ceias, nas missas de Eucaristia. Quando o sacerdote padre diz: este é o corpo, este é o meu corpo. Em latim, hoc est corpus. Daí deu origem à expressão Hocus Pocus. O conceito é tão místico e mágico que a expressão Hocus Pocus adaptou-se na língua inglesa para hoax, que significa hoje truque, fraude, fake
muito utilizado hoje como termo cibernético nessa linguagem moderna da informática. Veja só onde nasceu esse termo hoax. Que coisa! Hocus Pocus, que por sua vez veio lá da Santa Sé Católica Hoc Est Corpus, que por sua vez veio do mitraísmo, que por sua vez veio do judaísmo. Olha só. Se o termo veio da Eucaristia transubstancial católica ou consubstancial evangélica católica para bruxaria e magia, então você deve pensar, por certo, Akel, a reforma de Lutero e Calvino não disseram amém ao ritualismo, certo? Errado. Até Aristóteles era usado pelos teólogos católicos e protestantes, mãe e filhas, que enganavam o povo dizendo que a substância do pão e do vinho eram transformados misticamente em corpo e sangue de Cristo. Para vocês terem ideia de onde que isso foi parar, como não tem limites os equívocos, o misticismo é tão grande que o Benihim, que é considerado um dos maiores intitulados pastores ecumênicos do mundo, disse que na Igreja Católica tem mais milagres, pois eles praticam Santa Ceia semanalmente. Como a ICAR participa, sempre celebra, consagra, hóstia, Eucaristia semanalmente, então tem mais milagres. Palavras proferidas por Benihim. Que vergonha para vocês, evangélicos. Mesmo na consubstanciação, como ensinamos nos cursos, os luteranos continuaram sendo enganados pelos mentores, dizendo que o corpo do Messias está ali, presente nos elementos do ritual. Ali a concordância falhou porque faltou sangue. O corpo, a carne e o sangue estão presentes nos elementos do ritual, com significados etimológicos para em, com e sob os elementos. Já outro reformador, o Zwinglio, trouxe a ideia de que a ceia não é transubstanciação católica, nem consubstanciação luterana. É, na verdade, apenas um memorial, uma lembrança, mas que deve ser feita. E assim o ritual permaneceu no seio da cristandade. A compulsoriedade e o rito repetido, religioso, dogmático, continuou na reforma de Zwinglio. Calvino, por sua vez, aquele reformador do lado de fora, diz então que a ceia não é transubstanciação, consubstanciação, nem memorial. É apenas uma comemoração. Aí você diz que bom, porque se é só uma comemoração, não se alegre ainda, pois não era só isso. Calvino dizia, então, que na ceia estava a presença real e espiritual do Espírito Santo. Sim, meus irmãos. Sim, ouvintes. O Espírito de Cristo está em nós, habita em templos de carne, diariamente, no altar do coração, e não num lugar sagrado específico,
horário específico, num dia santo, com a Santa Igreja e o Santo Sacerdócio. A oração antes do rito, que não é de gratidão pelo pão de cada dia, sempre vem eivada de expressões como: agora, Senhor, transforme. Estou consagrando esses elementos. Esteja presente nesses elementos. Ou ainda, que não seja mais um simples pão e um simples vinho ou suco de uva, mas o teu corpo e o teu sangue. Então, se eles falam essas expressões de consagração, o rito ali está. Por certo, eles nunca leram o livro aos Hebreus todo. No misticismo veio desde muito tempo os gnósticos, já vou falar do mitraísmo, Constantino, mitraísmo e Icar. A refeição, preste bem atenção nisso aqui. Eu vou até selecionar. A refeição vira Santa Ceia. A mesa torna-se altar. O tempo é o culto. O ato é dogma, doutrina. O que serve é sacerdote. E os alimentos são corpo e sangue. Percebe a sutileza? Mas está na Bíblia, Áquil. Com essa sutileza, o cristianismo apostatou-se, afastou-se plenamente do Evangelho e do simples propósito de comungar, de se alimentar com irmãos nas refeições do dia a dia. Só isso. Mais nada. Outra palavra da bruxaria cristã, com origem cristã. Se a bruxaria começou judaísmo, cabala e Salomão, ela continuou entre os gentios. Quem nunca ouviu falar de abracadabra? Uma palavra mística usada como encantamento para curar pessoas de febres e inflamações. Ela foi citada a primeira vez, dizem, 2 séculos depois de nosso Salvador, num poema chamado de Medicina Precepta, pelo médico Serenus, que pediu ao imperador de Roma, enfermo, que usasse o termo escrito em pirâmide invertida, como um amuleto para curar a sua doença. Então você vê aqui abracadabra, abracadabra em formato de pirâmide. O prefixo abra, presta atenção, é uma referência ao deus celta. E o sufixo cad significa aquilo que é santo. Este cad hoje é um problema. Vem aí a primeira revista do Trabalho EC. Assista meu vídeo, a Bíblia não é cad. A Bíblia não é sagrada. Esse sagrada não. Esse sagrada tem origem má. É um problema tão agravado que hoje nós temos cad, Bíblia, cad, padre,
CAD, igreja. CAD, ceia. CAD, Pedro. CAD, Paulo. CAD, Papa. Tudo é CAD, tudo é santo, tudo é místico. É a CAD Bíblia. Bíblia Sagrada. Abracadabra. A expressão abracadabra, então, é nada mais que Santo Deus. No caso, o Deus celta. Santo Deus pagão. Foi muito usada, e ainda é hoje, como talismã. Segundo a mãe da teosofia, Helena Blavatsky, o termo era usado mais cedo do que o segundo século depois do Messias. Essa expressão era usada desde os egípcios, depois pelos gnósticos, que significava não me firas, sempre atrelada ao curanderismo. Você deve lembrar de pessoas como foi minha bisavó paterna, católica praticante fiel e curandeira. Ao mesmo tempo que rezava, dava consultas e curava pessoas em sua pequena sala de madeira em Curitiba, usando palavras mágicas e práticas antigas do ocultismo. Pasmem, ali, assim como qualquer curandeira, já falei sobre isso, já fiz estudos sobre isso, já falei sobre metafisicalidade, linha imaginária, quarta dimensão, enfim. Pasmem, ali as pessoas eram curadas mesmo. Nada de psicossomático, placebo, charlatão, pentecostal. E eu tenho um vídeo estudo ali sobre isto. Vamos falar então agora sobre o mitraísmo e a Santa Ceia. No mitraísmo, a ceia era a refeição sacrificial, que envolvia comer a carne e beber o sangue de um touro ou de um novilho. Mitras, o deus do mitraísmo, estava presente, veja, transubstanciação, consubstanciação, consagração, na carne e no sangue do touro. E quando consumido, concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial, e isso é chamado de teofagia, comer o próprio Deus. Por isso que não se pode mastigar a hóstia. E por isso que os evangélicos têm profundo respeito por aquele pedacinho de pão. Para agradar os pagãos e convertê-los ao seu domínio, Constantino adaptou a prática da Páscoa judaica com a ceia mitraica. O mitraísmo, muito antes de existir catolicismo e reforma, nos séculos de 2 a 4, possuíam níveis de iniciação, escute, que estavam relacionados com a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Desses 7 do mitraísmo, 3 eram os principais da Trindade romana que inspiraram Constantino a criar o dogma da Santíssima Trindade no Concílio de Nicéia, no IV século. Já segundo Jerônimo, esses 7 eram o Córax, corvo, o Crípfios, oculto, o Milis, soldado, o Léo, leão, o Perses, persa, o Heliódromo, sol e o Pater Pai. O autor muçulmano Yusuf Salem disse que quem estudar os ensinamentos do mitraísmo, juntamente com os do cristianismo,
certamente se surpreenderá com a afinidade visível entre eles. É deste paganismo absurdo que surgiu a volta da Páscoa, proibida pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Voltou então a Páscoa para todos, e hoje vemos, de denominação em denominação, as pessoas fazerem filas para pegar a sua hóstia católica ou evangélica. Dificilmente você vai encontrar um fiel religioso, católico, mãe, evangélico, filho, e até mesmo um judeu frequentador de sinagogas, dificilmente você vai encontrar alguém que entenda esse texto de Mateus 26 e 29, se é que eles ouviram falar nesse texto. Eu lhes digo que, de agora em diante, você pode repetir aí na sua casa para aprender? Diga, de agora em diante. Dá para entender isso ou não? De agora em diante. Não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que novamente beberei o vinho com vocês, um novo vinho com vocês. Onde? No reino. Diga, no reino. Processo didático-pedagógico de memorização. Não esqueça mais. De agora em diante não beberei somente vinho novo no reino. São tantos sofismas. Observe. O culto celta, o mesmo do de abracadabra, foi adaptado, e hoje se chama Missa do Galo. São Jorge como santo matador de dragões. O que dizer do falso Natal de 25 de dezembro, nascimento de Tamuz e do deus persa Mitra? Para não perder fiéis para o espiritismo, a igreja, entre aspas, católica, cria missas de 7º dias, missas anuais, mensais, encomendamento de corpo e até algumas vertentes, como por exemplo fazem os mormons, batismo pelos mortos. Podemos concluir que a Santa Ceia que você participa ou participava até hoje, até chegar aqui, lá no sistema religioso, é com certeza um plágio da ceia mitraica e da Páscoa judaica para distrair os fiéis, mantendo assim com as fisicalidades e pontos de contato a fé dos prosélitos que precisam ser acariciados, bajulados, amparados e estimulados
Por quê? Porque a fé fabricada artificial neles não é a fé genuína, pura, original, orgânica. Eles não creem no evangelho da fé, que não anda por vista, que não é mundano, imaterial, corruptível, mas é a fé metafísica, espiritual e incorruptível. Eles criaram muitos dogmas usando a Bíblia distorcidamente para agradar os pagãos, os judeus e novos cristãos. Esse intuito de agradar a todos é que fez o Papa Francisco hoje agradar os ateus. Vê lá a frase que ele falou para agradar os ateus. O espírito deles é o mesmo. A motivação do intitulado pastor é o mesmo. Eu conversava hoje com um irmão dos Estados Unidos e eu dizia para ele, eles podem não entender nada de Bíblia e da história. Eles podem não entender nada daquilo que você sabe. Mas uma coisa eles entendem, de domínio. Eles têm sensibilidade, percepção, sagacidade. Eles têm visão para domínio. Uma coisa eles aprenderam, nicolaísmo. A motivação deles sempre foi domínio, não perder pessoas. Nisso eles são profissionais. E você até hoje foi vítima disso. Comunhão e caridade é a prática do evangelho simples. Desdogmatize-se, dessistematize-se, desmistifique-se. Não deixe que eles façam de vocês presas suas, como disse Paulo. Vocês são livres. Jesus, Yahshua, não morreu para termos que sentar à mesa todo mês e participar de um ritual, comendo a sua carne, bebendo seu sangue, mesmo que espiritualmente. O sacrifício da cruz não é vão, não é parcial e não é imperfeito para que tenhamos que tomar um banho numa fórmula batismal e para que tenhamos obrigatoriamente que entregar 10% de tudo o que faturamos e para que tenhamos que cear com eles, mesmo que anualmente, que tenhamos que participar de transubstanciação, consubstanciação, celebração, consagração, não importa. Dizimar para cear, obedecer para cear, comparecer para cear. E o Espírito Santo está no meio deles. Eu sou herege. Que eu é herege. Você que está comigo fora do sistema, você é herege. O Espírito Santo está no meio do sistema. É da igreja. Porque o Espírito Santo prega a unidade no meio deles. São mais de 20 formas de ceia. Suco de uva, vinho, pão com fermento, pão sem fermento, transubstanciação, consubstanciação. É com 12 anos, é com 14 anos, é com 16 anos, é com 18 anos. Pode ser divorciado, não pode ser divorciado. Pode comer depois, não pode comer depois. Pode distribuir para os visitantes, não pode distribuir para os visitantes. E assim vai. Tem que ser dizimista, não tem que ser dizimista, tem que ser pentecostal, não tem que ser pentecostal, tem que falar em línguas, não tem que falar em línguas. Esse é o Espírito Santo que está lá no meio deles, guiando eles, falando com eles todo dia, porque eles são unidos, eles têm tudo uma mesma direção. Todas as denominações praticam uma ceia. E nós aqui falando mal deles, hereges. Se você duvida do misticismo que é praticado hoje, convido você a ir comigo com filmadora
a uma missa ou um culto de Santa Ceia e lá pegarmos os elementos, pão e vinho, diversos deles. Não pega um pãozinho, um cálicezinho, não. Vamos pegar vários, a gente está com fome. O verbo grego é metu, satisfazer-se. Se não tem ervas amargas, se não tem água salubre, se não tem o cordeiro assado tão gostoso, só tem aquele cálicezinho, isso não é refeição, isso não é ceia. Vamos lá, vamos entrar no meio deles e vamos pegar bastante daqueles pedacinhos de pães, dizendo que nós estamos com fome. E eles nos responderão 1 Coríntios 11, quem tem fome, coma em casa. Eles não entendem nada da Bíblia. Nada. Curso de Sistematizando, aula 15, versículo a versículo. Então vamos lá, convido você que acha que há um exagero, porque seus olhos ainda estão penumbrados, nublados, você ainda não enxergou, estão escamados. Convido você, vamos lá, vamos pegar diversos pãezinhos daqueles cálicezinhos, vamos pegar uma jarra daquela e vamos comer e vamos beber e vamos distribuir eles para as crianças e animais. Vocês verão o escândalo que farão, nos expulsarão, nos segurarão, nos prenderão, quem sabe chamarão a segurança municipal e a proporção da cegueira em que milhões de cristãos estão envolvidos. Então vocês vão ver o escândalo que farão e a proporção da cegueira em que milhões de cristãos estão envolvidos. Antes de encerrar, eu quero destacar o seguinte, esse último parágrafo aqui que eu escrevi. Você que está me assistindo, que ainda é do sistema, mas que, por seus próprios questionamentos, você está assistindo até aqui. Você jamais estaria me assistindo até aqui se você não tivesse alguma visão, alguma sensibilidade à verdade. Algumas escamas já caíram, porque senão, do contrário, você não estaria me ouvindo até agora. Pois bem, abra o coração com humildade e pense no que estou lhe dizendo. Vá em mais um culto da sua denominação, numa missa, e questione. Vá lá e diga, estou com fome, quero comer. É a ceia. É a refeição. Se isso daqui não é o corpo e o sangue, porque não é mitraísmo, então eu quero comer. Pois bem, a igreja saiu do mundo, João 10,4, o mundo, sistema, cosmos, entrou na igreja, sistematizou-a, mundanizou-a. Agora a igreja, esse corpo, essa eclésia de convocados, essa assembleia, essa congregação de salvos, precisa sair da igreja institucionalizada, sistematizada. É por isso que está tendo esse êxodo que o IBGE em 2010, ainda sem entender o fenômeno, nomeou de evangélicos sem vínculo. Um pouco mais tarde, Augustus Nicodemos, perspicaz, maldosamente nos batizou de desigrejados. O líder majoritário da presbiteriana, os filhos de Salomão. Queridos, muita gente está furiosa com o trabalho que eu tenho feito.